nós temos de ter 3 relacionamentos em harmonia, 3 relacionamentos positivos, 3 relacionamentos boas. O primeiro relacionamento é com Deus. Se a gente não está andando com Ele, nós vamos ter problemas, não somente na família, mas em toda a vida. O segundo relacionamento é com o nosso cônjuge. Nós devemos ter um relacionamento positivo com nosso cônjuge, com nossos filhos. Os nossos filhos é o terceiro relacionamento. Nós de ter lar bem sucedido, nós temos de ter relacionamento positivo com Deus, com nosso cônjuge e nossos filhos. Bem, vamos abrir para Salmo 127. A gente já leu isso, Pastor Rômulo já pregou isso. Eu acho que eu posso sentar e a gente pode ir embora. Salmo 127. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que este primeiro versículo está dizendo? Tanto faz o que a gente faz na cidade, na nossa vida, a gente precisa de Deus em primeiro lugar. O ênfase deste trecho está sobre a família, sobre o lar. Mas ele está nos lembrando que se você vai ter sucesso em qualquer função da sua vida, a gente precisa que Deus trabalhe. A gente precisa colocar Ele primeiro. Versículo 2. Inútil vós será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele seus amados o sono. Quantas pessoas têm problemas dormindo? Deus está dizendo que se a gente não tem Deus em primeiro lugar, vai afetar toda a nossa vida. Sim, Ele deu para nós de trabalhar e esforçar-se e fazer as coisas que é esperado de nós, o que a gente cobra de nós. Mas esse não vai ajudar nossa família, não vai ajudar as coisas. Tem o propósito de nos ajudar a ter uma consciência leve e dormir bem. Esse é outro sermão, eu não vou entrar nesse. Mas versículo 5 a 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas confundirão os seus amigos à porta. A gente não acredita nisso. Deus está dizendo que Ele nos deu filhos para ser uma bênção.
E quando um casal casa-se, a expectação de ter seu primeiro filho, mas na segunda semana eles estão quase desistindo. Deus, eu quero dormir e este peste não quer me dar sono. E a gente começa a pensar, será que foi uma boa ideia de ter uma criança? E finalmente a gente consegue dormir. E aquela coisinha tão bonitinha, a gente fica orgulhoso dele. Mas logo ele começa a andar. Ixi. Deus. E já com 2 anos de idade, por lei, a gente decide, nunca mais, nunca mais. O problema, gente, não é com nossos filhos, é conosco. Porque a gente não sabe construir nossa casa em Deus. Nós estamos talvez lendo livros, e algumas vezes tem alguma coisa boa no livro, mas a maior parte dos livros que não são, principalmente que não são cristãos, não entende que a nossa criança é um pecador. E que a gente tem a responsabilidade, desde cedo, para ajudar ele a aprender a obedecer. Realmente eu estou pregando outra mensagem aqui. Deus criou a família para nossa alegria. Mas a maior parte das famílias, inclusive famílias na igreja, não são felizes. Eles têm dificuldades, brigas, contendas. E a gente está tentando fazer tudo na maneira errada para criar nossos filhos, estabelecer nosso lar. Nós temos de entender que a gente precisa de Deus. Este vai muito mais longe, cobre muito mais área que a gente pode imaginar. E a gente vai entrar mais neste, mas sem Deus em nosso lugar, sendo o primeiro em nosso coração, a gente vai ter dificuldade fazendo o certo. Ou a gente sabe o que a gente deve fazer. Nós temos lido, nós temos ouvido mensagens. Mas se Deus não está nos controlando, a gente não pode colocar na prática. Nós precisamos de Deus. Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. Romanos 7, 18 e 19 diz: porque eu sei que em mim, isto é, no meu carne, não habita bem algum. E com efeito quero estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Com nosso orgulho, nós pensamos que a gente não precisa de Deus. Oh, sim, a gente deve ir para a igreja. Sim, a gente deve tomar um pouquinho de tempo para ler a Bíblia.
Sim, nós devemos orar. Mas depois disso, eu consigo. Eu sou uma boa pessoa. Olha como eu estou fiel na igreja. Olha como eu estou servindo Deus. Olha, eu sou alguma coisa. E a gente não percebe que de fato nós somos pessoas ruins. Só pela graça de Deus nós conseguimos qualquer coisa. E eu tenho falado muitas vezes lá em Taubaté que em mim não existe nada bom e tudo que é bom dentro de mim vem dele. Tudo. Pessoas falam que eu sou um bom professor. É um dom que Deus me deu. Vocês que me conhecem sabem que eu estou péssimo em muitas coisas. Matemática. Imagina, você ainda lembra aquele relógio que tinha o calculador aqui. Você lembra esse? Por anos e anos e anos, eu precisava isso. O que é 5 vezes 5? Deixa-me ver. 25. Hoje eu não usa. A gente tem o calculador, não? Em mim, a gramática, soletrando, decorando a palavra de Deus. E qualquer coisa que Deus tem, em qualquer coisa que Deus tem me usado, vem dele. Vem dele. Eu apenas tenho tentado submeter a ele e deixar ele trabalhar na minha vida. E não é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente luta para colocar os princípios bíblicos em prática em nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos em relação a todas as coisas. Nós temos de entender que a gente não é bom, não. Que a gente precisa ajuda de Deus. A maior parte nós pensamos, meus problemas é por causa da minha esposa. Se não fosse para ela, eu seria bem. E ela pensa em mim, se não era para ser o meu marido, a minha vida seria uma beleza. E nós olhamos para nossos filhos, que peste! Se ele somente podia comportar-se direito, eu seria feliz. Aquela vizinha. O pastor. E a gente sempre pensa que nós somos o vítima. Mas nós somos o réu. Pronúncia certo? Nós somos o culpado. Nós não estamos reagindo como Deus quer que a gente reaja. O problema não é os outros, o problema está dentro de nosso coração. E esse problema é que a gente é um pecador e dentro da minha carne não habita nenhuma coisa boa. E nós temos de aceitar isso. Nós temos de entender, eu não sou uma boa pessoa. Mas graças a Deus Ele tem me ajudado. Graças a Deus Ele tem mudado a minha vida.
À medida que eu tinha entregado a minha vida a Ele, Ele tem me ajudado. Tudo dele. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, deixa Ele construir a nosso lar, porque a gente é incapaz. Incapaz. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não, eu sei que isso está falando sobre o descrente. A pessoa que não tem o Espírito Santo habitando dentro dele. O descrente não pode agradar a Deus. Mas eu afirmo que quando a gente, um crente que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, que a gente, quando a gente tenta fazer as coisas por nossa força, este não agrada a Deus. E em vez de dizer, Deus, resolve este problema. Deus, tira minha esposa. Deus, esposa pensando, eu nunca pensei sobre divórcio, só matar meu marido. Quando a gente age na carne, não agrada a Deus. Ou a gente pode tentar comunicar bem com o nosso cônjuge. Nós podemos tentar fazer isso, aquilo em nossa própria força, em nossa própria força, e este não agrada a Deus. Constantemente nós devemos estar dizendo, Deus, como você quer que eu reaja? Nós devemos colocar um ênfase sobre si mesmo. Será que eu estou andando com Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar em minha vida conscientemente, passo a passo? A maior parte de nós, a gente lê a Bíblia. Espero a maior parte. Mas a gente lê a Bíblia, a gente ora. Graças a Deus. Terminei. E a gente nem pensa dele durante o restante daquele dia. E nós devemos estar constantemente pensando, Deus, o que você quer que eu faça? Nós devemos submeter a Deus diariamente, momento por momento. Orando, Deus me ajuda a reagir da maneira correta. Não somente no domingo, não somente quarta-feira à noite, não somente em casa quando a gente tem nossas devoções, mas o tempo inteiro. Primeiro Salmo fala, se a gente medita dia e noite na Tua Palavra, nós somos bem-aventurados. Eu tenho uma memória péssima, eu já mencionei isso. Eu tenho maior dificuldade de decorar versículos. Eu tenho conceitos. Eu tenho muito conceito aqui. Mas não foi até alguns
O ano passado, retrasado, chegou a meu entendimento, eu dou graças a Deus, eu não sei decorar versículos. Porque eu sem perceber, eu estava meditando sobre aquela verdade. Para mim, eu não gostava da ideia de meditação. Para mim, eu preciso meditar na palavra de Deus. Não, é para ter a palavra de Deus em nossa mente. Nós somos conscientes dos princípios bíblicos. E eu não percebi que a palavra de Deus, porque eu não consegui decorar, eu estava pensando sobre aquele princípio e tornou-se parte da minha vida, sem perceber. Eu sinto bem-aventurado por causa dele. A palavra dele aqui. Mas se a gente tenta viver a vida sem Deus em nossa própria carne, não vai dar certo. Não vai dar certo. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto a querer como a efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu dou muito aconselhamento. No momento, semanalmente, estou aconselhando 6 pessoas. E uma das coisas que eu falo com eles, ou eles às vezes falam, eu não consigo. Amém. Lembre isso. Porque quando a gente chega a Ele, Ele vai nos dar o querer, o desejo e também efetuar a capacidade de fazer a tua vontade. Eu preciso de Deus. Eu preciso chegar a Ele com humildade, com submissão. E quando eu me entrego a Ele, Ele cria dentro de mim o desejo de fazer certo. E não somente isso, Ele me ajuda a vencer aquela natureza pecaminosa que existe dentro de mim. Ele, não eu. E a gente precisa de Deus. Se a gente vai ter um lar bem-sucedido, nós precisamos um bom relacionamento com Deus. Filipenses 4:13. Esse é o versículo predileto da minha esposa. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. No contexto, Paulo está falando aqui. E ele está dizendo que ele aprendeu de ser contente. Não, o que aconteceu é que a igreja tem dado a ele uma quantidade de dinheiro. E ele estava agradecendo eles. E ele estava dizendo, muito obrigado. Eu estou contente com isso, mas eu não precisava. Porque eu aprendi de ser contente em todas estas coisas. E mais tarde ele vai falar com a igreja, este vai à sua conta. Seu amor para missionários, para mim, vai na sua conta.
Então ele era muito mais feliz para eles, para a benção que eles iam receber, do que a benção que ele estava recebendo. Porque ele estava contente. E no fim ele fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vocês tinham ouvido, sem dúvida, muitas mensagens sobre isso. Eu não vou repregar isso. Mas aqui não está dizendo que a gente pode ganhar jogo de futebol. Não, eu acho que eu dou graças a Deus para aquelas pessoas que ganham. Eles apontam para Deus, me ajudou a ganhar. Mas é mais importante dizer: Deus me ajudou a fazer meu melhor. De jogar com lealdade, jogar com esforço. É Ele que me ajudou a isso. Tudo bem. Mas Ele me ajudou a ganhar. Mas no contexto está dizendo: eu posso ganhar a vitória sobre os problemas da vida. Qualquer problema, qualquer situação difícil, eu posso ganhar a vitória em Cristo. Porque é Ele que me dá a força. E nós podemos ter um lar bem-sucedido quando Deus nos ensina como ganhar a vitória em nossas próprias vidas. Porque Ele está nos fortificando. A gente precisa dEle. Sem dúvida. Provérbios capítulo 24, versículos 3 a 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão os câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. De onde vem a sabedoria? Do que vem o entendimento que a gente precisa? Deus. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1 que se a gente falta sabedoria, a gente deve pedir sem dúvida e Ele vai nos dar sabedoria. Uma das coisas que a gente deve estar orando todos os dias: Deus me dá sabedoria. Eu lembro anos atrás, eu acho que foi em Ribeirão Preto, que eu aprendi isso, que eu devo orar com fé para sabedoria. Eu lembro a primeira vez: Deus, me dá sabedoria, estou confiando no Senhor para ter sabedoria. Eu não senti diferente. Eu estava orando com fé de jeito nenhuma. Estava querendo sentir alguma coisa. Eu queria que Ele prova para mim que a oração era certa. Eu não orei com fé. Mas a Bíblia diz: se eu com fé pede para a sabedoria, Ele nos dá. Uma coisa com um jovem que me ajudou imensamente é ler o livro
de Provérbios todos os dias. Menos o dia 31 de qualquer mês. Eu não li. Hoje é dia 6, então eu teria lido capítulo 6. E eu não somente leio para ler, mas eu orava para Deus. Deus me mostra um versículo, coloca um versículo sobre meu coração. Mostra o que eu devo aprender, mostra para o que eu devo fazer. E Ele sempre colocou um versículo, às vezes mais do que um. E eu tentava colocar aquele versículo, aquele princípio em ação durante aquele dia. O próximo mês, geralmente era um versículo diferente. Mas às vezes era o primeiro mesmo. Eu não aprendi. Mas eu acredito que eu ganhei muito sabedoria através da palavra de Deus. Não lendo, estudando, aplicando, meditando nela. E quando a gente pega a palavra de Deus não como um dever que a gente deve fazer para ser um bom crente, e veja que a palavra de Deus é algo vital para nosso bem, para nossa alegria, e deixa ela ser alguma coisa em que a gente deleite, alguma coisa em que a gente gosta. Salmo 119, quase todos os versículos tem uma palavra que refere-se à palavra de Deus. Eu fiz um estudo, leio todos os versículos e coloquei eles em categorias. E eu fiquei surpreso quantas vezes o salmista falou que era seu fôlego, alegria, seu divertimento, o que ele gostava, era preciosa para ele. E lendo isso, Deus, às vezes não é assim na minha vida. Eu preciso aprender a deleitar-se mais na tua palavra. Nós pastores, geralmente a gente fala, se você tem um problema, leia a sua Bíblia e ora e Deus vai ajudar você. Mentira. Não, eu não estou diminuindo este. Mas como que a gente lê a Bíblia? A gente lê a Bíblia e sim, ela entra e a gente pega alguma coisa, mas não vai mudar nossa vida quando a gente lê como um dever. Nós temos de estudar. Nós temos de meditar sobre ela. Ora, sim, a gente ora, mas como a gente ora? Oh, Deus, tira ela da minha vida. Resolve o problema. Em vez de Deus me muda, me ajuda a saber como eu devo reagir. A gente não sabe como ler, a gente não sabe como orar. Não, essas coisas são importantes, mas só dizendo isso não basta, gente. Mateus 6, versículo 33. Eu gosto desse negócio aqui. Mateus 6, 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Eu sei que o contexto está falando sobre as necessidades da vida, comida, roupa, etc. E neste trecho fala muitas vezes sobre não inquieteis por nenhuma razão. Confia nele. E a gente deve dar nossa vida para servir Cristo. Estou fazendo um estudo sobre a palavra vocação. Chamada. O calvinista diz que só as pessoas chamadas por Deus vão ser salvos. Não. A pessoa que é salvo é chamado para servir Ele. Cada crente tem sua vocação cristã. A maneira que a gente ganha nosso tutu é diferente. Mas cada um de nós temos a mesma vocação de servir Deus, de levar o Evangelho ao mundo para tentar ganhar pessoas para Cristo e ensinar eles a palavra de Deus. Todo mundo. Nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para honrar Ele e viver para Ele. Nós somos salvos para que a gente pode colocar Ele em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E assim Ele vai ceder a nós, nos dar todas as necessidades. Mas eu vou levar este um pouquinho além. Se Ele está em primeiro lugar na minha vida, Ele vai me ajudar com minha esposa, que trabalha. Não, eu sou o trabalho no nosso lar. Mas Ele vai providenciar tudo que eu preciso. Ele vai nos ajudar de ter o lar que Ele quer para nós. Se o Senhor não edifica casa, lar, em vão trabalham, eu não lembro. Que edificam. Deus é bom. Amém. Eu estou falando nesse sentido. Ele sabe. Eu espero que eu possa falar isso. Ele sabe que nós somos danados. Que a gente não presta, que a gente é horrível, que a gente vai fazer erro após erro após erro, mas Ele tem providenciado tudo que a gente precisa para ter uma vida abundante. Cristo veio para dar vida e há com abundância. Em nossa igreja a gente está dando uma série de estudos na escola dominical sobre como estabelecer convicções. E a primeira lição era que nós somos chamados para agradar Deus. É nossa responsabilidade de agradar Ele em vez de se agradar.
A segunda lição. Deus deu os mandamentos, os princípios, as convicções, para que a gente possa ser feliz. Ele nos criou. Ele sabe como o nosso corpo funciona. Ele nos deu os hormônios e químicos que reagem independente de nossa vontade. Quando a gente fica com medo, e eu estou convencido que quando eu obedeço a Deus, meus hormônios, eu não sei se essa é a palavra certa aqui, eles reagem e eu sinto bem. Antigamente eu achava que era o Espírito Santo. Mas eu estou mais convencido hoje em dia que Ele nos criou de tal forma que quando a gente obedece a Ele e fazer o certo, nós vamos ser felizes. Fantástico. Nós não podemos culpar outra pessoa pela nossa miséria. Nós não podemos culpar outra pessoa pela nossa tristeza. Nós não podemos culpar outra pessoa porque a gente fica irado, magoado, etc, etc, etc. Eu sou culpado. Porque eu não estou colocando Ele em primeiro lugar. Eu não estou querendo submeter a Ele. Eu não estou querendo andar e agradar a Ele. Tudo que a gente vai falar daqui para frente vai depender, vai ser baseado sobre este facto. Seu coração vai ser certo? Você vai querer obedecer a Deus em todas as coisas? Ou você, eu tenho maior dificuldade de comunicar com minha esposa. Eu quero aprender com minha esposa. Minha esposa, é difícil comunicar com ela. Geralmente é a mulher que fala sobre nós. Ok? Me ensina como comunicar melhor. A gente pode saber o que a gente deve fazer, mas se nosso coração não está certo, não vai dar certo. E a gente vai falar mais sobre isso. Vamos orar. Nosso Deus,